Olá, queridos amigos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua família também. Hoje eu quero falar sobre tatuagens e piercings. É correto aquele que segue Jesus fazer tatuagens em seu corpo e usar piercings e outros adereços? Quando falamos sobre isso, quando as pessoas falam sobre isso, usa-se muito um texto da Bíblia que está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, e esse texto é usado para negar que se possa usar tanto tatuagem quanto piercing. E o texto diz assim: pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, esse não dareis golpe e não fareis marca alguma, que algumas traduções até trazem a palavra aí, tatuagens em vez de marcas, ela precisa ser entendida dentro do seu contexto. Gente, é muito complicado quando você vai pegar um texto da lei de Moisés. A lei de Moisés está nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escrito há mais de 3.000 anos atrás, para um povo do Oriente, um povo muito distante de nós, veja bem, no tempo e no espaço, muito distante de nós. Aí você pega algo da lei de Moisés e traz para os dias de hoje como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é. Não é. A Bíblia não é para ser interpretada desse jeito. O que nós, toda vez que a gente vai para um texto do Antigo Testamento, especialmente um texto da lei de Moisés, que tem mandamentos, nós devemos entender duas coisas. Primeiro, esse texto ele tem que ser transportado culturalmente, daquela cultura lá antiga para a cultura atual. Não dá. Aquele texto foi dado para o povo de Israel há mais de 3.000 anos atrás, para organizar a sua vida. Eles eram um bando de escravos só. Eles precisavam se tornar um povo. Para isso precisavam de uma lei. É como hoje no Brasil se precisa de uma constituição. É a lei básica. Naquela época, é a lei que Moisés deu. Então, é para aquele povo, para aquela época, não é para nós do século XXI. Primeira coisa é isso, tem que haver uma transposição cultural. Segunda coisa, e mais importante para nós, somos cristãos. Tudo que está na lei de Moisés tem que passar pelo crivo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não seguimos lei de Moisés, nós seguimos Jesus Cristo. Então, é através dos ensinamentos de Jesus que a gente vai analisar. Então, analisando esse texto dentro do seu contexto. Lá era comum, naqueles povos, naquelas regiões onde Israel estava, que os outros povos, eles ao servirem a seus deuses, ao adorarem seus deuses, eles se cortassem. É isso o que está escrito aqui: não dareis golpes na vossa carne, é se cortar. É dar algum golpe que fique ferida na carne. É isso que Deus está proibindo. É cultos, no caso a deuses, com feridas. Deus diz: no meu culto não. Ninguém vai se ferir no meu culto. Nem fareis marca. Gente, dar golpe e fazer marca são sinônimos. São sinônimos. Então essas marcas são as cicatrizes dos golpes que eram dados. Não tem nada a ver com tatuagens. Sim, eles faziam tatuagens? Faziam também. Mas o termo aqui não é em se fazer tatuagem, o termo aqui é em dar golpe, em formar uma ferida na carne e essa ferida continuar como uma marca, uma cicatriz dentro da pele da pessoa. É isso que Deus está proibindo. Deus está proibindo um culto no qual as pessoas se mutilem. É isso que Deus está proibindo aqui. Então, como é que corretamente... Bom, primeira coisa, esse texto não se aplica hoje a tatuagens e piercings, certo? Nem a brincos, nem a qualquer coisa assim. Segundo, se a gente fosse trazer esse mandamento para os dias de hoje, tomando os devidos cuidados, ou seja, vendo o contexto cultural e vendo também o Evangelho de Jesus, o que significaria isso hoje? Que proibição seria isso hoje? Sabe aquelas pessoas que se flagelam
para mostrar que estão ligados com o sofrimento de Jesus. Daqui a pouco vai ser a Páscoa. Você vai ouvir notícia de gente lá nas Filipinas, sei lá onde, que se flagela. Eles próprios se batem com todo tipo de cinto, de coisa, e o sangue escorre. Alguns chegam a ficar pendurados em uma cruz. Por quê? Porque eles querem ficar iguais ao sofrimento de Jesus. É isso que está errado. É isso que esse texto, trazido corretamente para o nosso contexto, está proibindo. Que você se mutile em nome de Deus. Que você se mutile em nome de Jesus. Se automutile no seu corpo. Não. Deus não quer esse tipo de coisa. Então, esse texto não tem nada a ver com o atual uso hoje de tatuagens, piercings, brincos ou o que quer que seja. Bom, de um lado, se esse texto não tem nada a ver, o que o contexto geral da Bíblia nos diz? E a gente vai para o contexto geral. Desde sempre, a humanidade usa certos adereços por uma questão de beleza, né? Principalmente nas mulheres. Então, o uso de brincos, o uso de colares e outros adereços foi sempre usado como sinônimo de beleza. Isso é normal, como sinônimo de realçar o corpo. Tranquilo. Então, no caso dos homens, embora também nas culturas antigas existissem esses adereços, no caso dos homens, era mais a beleza física, né? Era mais o corpo, o físico. Sempre foi assim dentro da história da humanidade. A mulher pela beleza e com seus adereços, e o homem a beleza sim, mas pelo corpo físico. Geralmente foi isso, isso existe em toda a humanidade. Então a beleza em si, ficar mais bonito com esses adereços, ou mais bonita, normal, é uma coisa boa. A beleza é um bem ótimo, é algo que a gente deve sempre preservar. Inclusive a beleza física também. É algo positivo, é algo bom. Agora, entendendo sempre os contextos de vida, né? Primeiro que a beleza está nos olhos de quem vê. Segundo que tem que se respeitar as idades, né? As idades. Não dá para comparar um jovem atlético de 20 anos com um senhor aí de 70 anos, né? Há beleza em cada idade, né? Há beleza em cada situação de vida. E isso deve ser preservado. Agora, veja bem, tanto a beleza feminina quanto a beleza masculina, em termos de corpo, não garantem, por exemplo, um casamento duradouro. Você já percebeu que aqueles homens e mulheres, atrizes, lindos, né? Eles se casam ou se juntam e o casamento deles não dura mais que um ano? Você sabe por quê? Porque beleza, tanto da mulher quanto do homem, não quer dizer nada em termos de relacionamento. Não é na beleza que está o relacionamento vai estar no caráter, né? E aqui é que eu chamo a atenção, porque de alguma forma tatuagens e piercings vão estar ligados também à questão da beleza estética do corpo. Aqui eu chamo a atenção para algo, agora sim, que a Bíblia coloca como muito importante. A Bíblia não é contra a beleza, a Bíblia não é contra o uso de adereços, a Bíblia não vai ser contra o uso de tatuagens, piercings ou qualquer outra coisa. O que a Bíblia chama a atenção é para o que é o mais importante. A Bíblia diz assim: vã é a formosura, mas a graça permanece para sempre. Vã é a formosura, ou seja, ser bonito fisicamente, quando se é jovem, vai passar. Vai passar. Porque a idade vai chegar, a pessoa vai envelhecer. Então, aquela beleza da juventude vai passar. Vã é a formosura. Agora, a graça permanece para sempre. Então, o que é que a Bíblia chama?
Ser bonito, ok. Dá para ser mais bonito? Seja. Mas o importante não é a beleza estética. O importante é o seu caráter. Isso sim, a Bíblia trabalha nesse sentido. O importante na sua vida não é se você usa tatuagem, piercing, colar ou não usa essas coisas. Se você é bonito esteticamente falando ou você não é. Não é isso o importante. O importante é o seu caráter. Você é uma pessoa que desenvolve amor pelos outros? Você é uma pessoa que é paciente? Você é uma pessoa que trata bem com respeito às outras pessoas? Você é uma pessoa que pensa antes de fazer qualquer coisa? É o seu caráter que vale a pena. Não é se você usa tatuagem ou não, usa piercing ou não. É o seu caráter. E para isso a Bíblia chama a atenção. E eu leio um texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, está no contexto da mulher. Ele está falando sobre mulheres nesse texto, tá? Mas que serve para todos, homens e mulheres. Que diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Você está entendendo? A beleza, a Bíblia não é contra a beleza exterior. A Bíblia não é contra a beleza física. Não, não é contra, é a favor. Mas o que ela diz que o mais importante é o seu caráter. É o seu caráter. É a forma como você é. É o seu ser no seu interior. É isso que é importante segundo a Bíblia. E eu digo outra coisa para vocês. O caráter faz com que a pessoa se torne bonita. Esteticamente falando. A pessoa, em termos de julgamento estético, pode até ser feia. Mas se ela tem um caráter bom, gente, vai ter muita gente que vai gostar dessa pessoa. Vai ter muita gente que vai amar essa pessoa. No sentido físico, erótico mesmo. Vai ter muita gente que vai amar. Porque é o caráter que chama a atenção. É o caráter que traz o amor dos outros para si. É o caráter, é a forma como você é. Se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa respeitosa, que respeita os outros, pode ter certeza. Pessoas vão lhe amar. Pode ter certeza disso. Vão lhe amar. Então, entrando mais na questão das tatuagens e piercings, pessoalmente, eu não vejo como negativo ou como pecado hoje em dia. Quando meus filhos eram adolescentes, eles vieram para mim e falaram assim: pai, a gente pode fazer tatuagem? Eles queriam fazer uma tatuagem. Naquela época, eu falei: de jeito nenhum, vocês não vão fazer, não vai colocar isso, porque eu não gostava, eu não queria. E proibi. Se fosse hoje, se eu tiver a cabeça de hoje, se eu tivesse a mesma naquela ocasião, eu autorizaria sim eles a fazerem. Hoje, eu acho que é normal, para mim é tranquilo. Se alguém faz tatuagem ou usa piercing, para mim é tranquilo. É a mesma pessoa, para mim não muda em nada. E hoje em dia, essas coisas, tatuagens e piercings, elas são uma questão pessoal da pessoa. A pessoa gosta de alguém, coloca o nome, tatua o nome da outra pessoa. O ruim é quando é namorado, né? Ou mesmo quando é casado, depois se divorcia. Aí é ruim, né? Mas outros, por exemplo, colocam o nome Jesus, outros colocam uma cruz, ou uma pomba, as mais variadas formas aí. É uma questão pessoal. A pessoa se identifica com aquilo que ela tatua, né? Com aquilo que ela tatua na sua pele. Então é uma questão pessoal dela. É o que ela gosta. Ela quer expressar isso na sua pele também, para que seja visto. Ou uma ideologia também.
pode expressar uma ideologia. Você pode colocar algum símbolo que tenha a ver com a luta de um grupo seu, do qual você participa, e esse símbolo, vamos dizer assim, une você àquele grupo. Aí já é ideologia. Tá? Não é gosto pessoal, já é ideologia. Mas também, se alguém faz parte de uma ideologia, acredita naquilo, é o caso de alguém que, por exemplo, toma uma cruz, quer se identificar com Jesus ou com o cristianismo, sei lá. É ideológico aí. Então, por um motivo ou por outro, cada um tem a liberdade e faça o que bem entender. Na questão dos piercings, também eu vejo a questão de valorização de uma parte do corpo. Então, se coloca um piercing no nariz, a pessoa, óbvio, que está querendo chamar a atenção para o nariz dela, mesmo que essa chamada de atenção seja inconsciente por parte da pessoa. Ela só acha bonito, ela coloca, mas é uma forma de, preste atenção no meu nariz. É isso. O piercing tem muito a ver com essa questão de chamar a atenção para alguma parte do corpo da pessoa. E é nesse sentido que tem. Então, eu hoje não vejo problema nenhum. Se alguém quiser fazer, faz. Se alguém me pergunta, pastor, eu posso usar, eu devo usar? Usa à vontade, irmão. Usa à vontade. Faz o que você quer, não há nenhum pecado nisso, não há nenhum problema nisso. Isso em nada afeta a sua fé, porque a fé é algo interior, a fé não está na pele do corpo. Então, para mim, não existe problema nenhum nisso. Gente, é isso aí. É isso que eu penso, não sou contra, não. Muitos dos meus amigos mais jovens usam, está tudo bem. E que seja tão somente porque você gosta de determinados símbolos, determinadas pessoas, determinada ideologia, que seja só por isso, mas nada contra a sociedade. Deus abençoe você. Eu espero que minha opinião ajude vocês. Um abraço muito grande, Deus os abençoe.